É 5 de fevereiro de 2026. É quinta-feira, eu acho. O que vem no início, na verdade, eu pus lá de propósito. Deutsche Welle. Não, Welt, desculpe, não a Deutsche Welle. É a reportagem da Welt de Kiev. Oh, meu Deus, os jornalistas de repente percebem que, na verdade, o que ele está dizendo, esse sujeito, é que, bem, a corrupção e o sequestro de pessoas nas ruas da Ucrânia estão acontecendo enquanto eles noticiam todo tipo de coisa triunfal, sabe? E fazem declarações de triunfo sobre a bem defesa heróica pelas forças armadas ucranianas e que estão prestes a vencer a guerra. E então alguns jornalistas reconhecem que é tudo uma porcaria, basicamente. Mas antes de chegarmos lá, e você mesmo vê o que está acontecendo em Kiev, e novamente, trégua energética é uma coisa tão misteriosa que é provavelmente típico do Trump. Basicamente um golpe de relações públicas. Mas vamos começar pelo que realmente importa. E o que importa, obviamente, e de novo deixe-me expressar desta forma, não estou preocupado, não sou um membro da Sociedade de Cientistas Americanos que faz relógio do juízo final e move aqueles, ponteiros daquele relógio mais perto da meia-noite nuclear. Não sou esse tipo de pessoa. Mas nós sabemos que o Tratado START, o último tratado que restava, sobre armas estratégicas, basicamente o Tratado de Armas Estratégicas, expirou. Ou expirou hoje. E então, o que é que nós temos agora? Vamos começar com isto. Obviamente, o senhor Medvedev aqui está. Ele coloca aqui, como podem ver, e ele obviamente está sendo dramático, mas ele diz que é isso. Pela primeira vez desde 1972, a Rússia, a antiga URSS e os SAIRA, não tem nenhum tratado limitando as forças nucleares estratégicas. SALT-I, SALT-US, START-I, START-DU, SORT, New START, tudo no passado. E ele fala sobre o inverno que se aproxima, como você mesmo pode constatar, mas quero dizer, é uma situação dramática e, como posso expressar, obviamente digna de nota, porque de fato, pela primeira vez em meio século, não temos absolutamente nada que limite qualquer tipo de armas estratégicas, as armas nucleares. E também temos a declaração do Ministério da Defesa russo, das Relações Exteriores, como podem ver, e o que eles dizem aqui é de ontem, que em 5 de fevereiro de 2026, o ciclo de vida do Tratado Russo-Americano sobre medidas para redução e limitação adicional de armas ofensivas estratégicas, novo START, finalmente chega ao fim. Então, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia faz o que eu repito de forma constante, eu adoro citar. É uma citação óbvia de Duna, de Frank Herbert, que diz: as formas devem ser obedecidas. Todos já haviam entendido que o Tratado START iria morrer. E assim o Ministério das Relações Exteriores escreve, e eu concordo com esta afirmação, que entre os principais fatores negativos, vale a pena destacar as ações desestabilizadoras dos Estados Unidos no campo da defesa antimísseis, contrárias à inter-relação inseparável entre armas estratégicas ofensivas e defensivas, consagrada no Tratado New START. Isso contrariava os objetivos do tratado no que diz respeito à manutenção do equilíbrio de poder, exercendo uma pressão significativa sobre a sua viabilidade e criando as condições para que a Rússia tomasse medidas compensatórias fora do âmbito do tratado New START, a fim de manter o equilíbrio estratégico. E eles falam sobre isso, enquanto as medidas destrutivas tomadas pelos Estados Unidos tornaram contraproducente para a Federação Russa implementar plenamente o Tratado New START na fase final da sua existência, nosso país estava bem ciente de que, no fundo, o tratado continuava a desempenhar um papel positivo na redução do risco de maior minar a estabilidade estratégica. Então é tudo vago, aquela conversa fiada, aquela linguagem de pombo da diplomacia, mas temos que analisar isso em termos muito mais amplos. O START ia ser desfeito de uma forma ou de outra, da mesma forma que os Estados Unidos abandonaram o Tratado INF, da mesma forma que abandonaram o A-anti-AB, Tratado de Mísseis Antibalísticos e outras coisas dessa natureza. E quando você faz a pergunta de por que, a resposta é extremamente simples. É até assustador o quão simples ela é, porque os Estados Unidos pensavam que eram tecnologicamente avançados nessas áreas.
Meu Deus, eles estavam completamente errados. E quero dizer, errados numa proporção tão gigantesca que eu já não consigo mais explicar que tipo de catástrofe, que catástrofe estratégica para os Estados Unidos tudo isso representa. Porque, como eu afirmo sem parar, especialmente desde por volta de 2016, quando as primeiras notícias começaram a surgir sobre o que estava acontecendo no complexo militar industrial russo. É uma catástrofe em termos de perder a corrida armamentista. Não apenas por uma lacuna mínima, sabe, uma pequena diferença. Estamos falando de uma catástrofe, um nocaute. Um nocaute tão forte que o corpo voa para fora do ringue. E aqui está a questão. Os russos sabiam que... Os russos suspenderam, na verdade, o Tratado START já em 2023, tentando de alguma forma fazer os Estados Unidos entenderem o que está acontecendo. Não acho que estamos à beira ou no limiar de uma troca nuclear. Uma das razões para isso é que, no fim das contas, para quem busca entender o que é estabilidade estratégica, é que no contexto das armas nucleares, apesar de, obviamente, as próprias ogivas possuírem fatores de dano enormes, que podem variar desde a radiação, a onda de choque, a todo tipo de impacto. Ao clarão que pode te queimar fisicamente se você for o azarado o suficiente, sabe? Provavelmente sortudo neste caso, porque você morrerá instantaneamente do epicentro, ou do epicentro da detonação nuclear. O principal aqui sempre foi os sistemas de entrega. E aqui nos encontramos, basicamente, com o mundo num estado tal que é preciso redefinir agora o que são as armas estratégicas. Isso é o ponto verdadeiramente crítico. Com a Rússia, produzindo várias armas, que os Estados Unidos, não estão nem perto de ter algo comparável, e, como já afirmei, o corpo foi retirado do ringue, essencialmente. Se você der uma olhada, por exemplo, no mesmo Ariaknik, e todos nós sabemos o que é o Ariaknik, quero lembrá-los novamente que o que o Ariaknik é em termos de alcance. E claro, os Estados Unidos simplesmente não têm qualquer tipo de capacidade para interceptá-lo. Se você der uma olhada no alcance do Ariaknik, por exemplo, implantado, desdobrado em Chukotka, que é totalmente adequado para desdobramento, é um complexo móvel, como podem ver, a Rússia abrange praticamente toda a extensão dos Estados Unidos no que diz respeito à localização das suas forças de mísseis estratégicos e, sim, bases navais no Pacífico. E sim, esta é apenas uma das maneiras de se redefinir a arma estratégica. No entanto, temos que ter em mente que o Ariaknik, em certo momento, foi, basicamente definido como sendo de alcance intermediário, com um alcance de até 5.500 quilômetros. Isso o torna uma arma estratégica? Pode apostar que sim, porque, mesmo sem o armamento nuclear, pode ter um impacto estratégico, um efeito estratégico. E como você mesmo viu, na Ucrânia, quando, essencialmente, o mundo ocidental e a OTAN ficaram chocados com o que viram. E o mesmo vale para todos os tipos de outros sistemas. E tem mais uma coisa, é o que o Ministério das Relações Exteriores russo, faz questão de mencionar, que os Estados Unidos decidiram implementar defesa de mísseis antibalísticos. Bem, os russos estão agora a implantar os veículos hipersônicos como o Avangard, que viajam a Mach 27 dentro da atmosfera terrestre. Toda esta defesa antimísseis balísticos simplesmente não funciona, enquanto na realidade o que os russos fazem, e é o que também foi afirmado, é que tudo está interligado. Tudo isso. Não existe essa coisa de, sim, fazemos este míssil e está tudo às mil maravilhas. Não, você tem que entender, as Forças Armadas, elas são um sistema de sistemas. Leia ou pesquise o que é um sistema de sistemas. Vou te dar um exemplo. O que é um sistema de sistemas? Um avião comercial é o sistema de sistemas. Qual é o subsistema dele? Claro, é um motor a jato. Um motor a jato pode fazer algo por conta própria? Não. Mas será que o trem de pouso é o sistema um subsistema? Com certeza absoluta. São basicamente a aviônica ou outras APU, como unidades de energia auxiliar, sistemas. Sim, são. Mas quando você os junta, você obtém o efeito sinérgico.
O que é sinergia? Sim, todo mundo devia saber assim o que é sinergia, que é a soma das partes. Quero dizer, não a soma. O efeito das partes é muito maior do que a soma separada dessas partes constituintes. Então, eles, quando juntam, de repente, o que você tem? Você tem o sistema dos sistemas, que é o avião comercial. O que o avião comercial faz? Ele voa. É essa sinergia que está voando, capaz de transportar os passageiros ou a carga. Esse é o efeito sinérgico de todas as partes, que se juntam. Todos esses sistemas que se transformam no sistema de todos os sistemas. E o mesmo vale para as forças militares, e especialmente as forças estratégicas, porque elas não existem no vácuo. Podem construir as forças estratégicas que quiserem, especialmente considerando o fato de que os Estados Unidos essencialmente estão, quer dizer, parados. É um beco sem saída em termos de desenvolver algo novo, como o Sentinel, porque este programa não vai a lugar nenhum e essencialmente parou. E depois, claro, temos até mesmo o submarino de mísseis estratégicos da classe Columbia, que ninguém sabe quando estará pronto para as patrulhas de primeira linha. E os Estados Unidos têm todas as razões para possuir um dissuasor estratégico naval. Ele vai carregar os mísseis Trident segundo D5, que agora estão a tornar-se obsoletos. Então, o que está a acontecer? Eu quero te explicar novamente que, e eu já falei sobre isso antes e estou falando sobre isso agora. É importante ter em mente que tudo isso é o sistema dos sistemas. É preciso que haja um efeito de sinergia. O que isso significa? Basicamente, você tem um efeito muito maior do que a soma das partes constituintes, e é para lá que estamos indo, e foi exatamente sobre isso que o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa se pronunciou. E como podem ver por si mesmos, apenas um exemplo. Bem, a questão é a seguinte: os Estados Unidos não possuem nada parecido com isso, mas se você se fizer uma pergunta, o que o S-500, ou para ser mais exato, o S-300 V4 pode fazer? Aqui está, e bem, isto é de 2024, notícias de última hora. O sistema de mísseis de defesa aérea S-500 da Rússia comprova a capacidade de interceptação hipersónica, de interceptação. Olha só isso aqui. Eles também estão falando que, o S-500 Prometheus, o sistema de mísseis de defesa aérea de última geração de fabricação russa, demonstrou a sua capacidade de interceptar e destruir alvos hipersônicos após uma série bem abrangente de testes conduzidos pelo Ministério da Defesa russo, de acordo com um relatório recente divulgado pelo Izvestia. Então, se formos olhar para o S-500 aqui, veja o que está escrito, o que foi redigido na altura em que foi implantado, em 2022. As armas antiaéreas e antimísseis mais avançadas da Rússia já estão sendo entregues às Forças Armadas, declarou o presidente. Vejam só o que elas são capazes de fazer. O S-500 Prime Prometeu essencialmente foi projetado pela fabricante de armas Almaz Antey como a continuação de sua família de mísseis superfície e ar de longo alcance. Acredita-se que possua um alcance de 600 quilômetros e é capaz de forma intensiva, e leiam o que é importante aqui, de interceptar alvos que viajam em velocidades hipersônicas, incluindo as ogivas de seus mísseis balísticos intercontinentais. Esta é, de fato, a profundidade do Tratado START. Os russos sabiam disso porque, se alguém pensou que os russos são tão estúpidos que ficam de braços cruzados assistindo o que os Estados Unidos tentam fazer com seus sistemas de mísseis antibalísticos, os russos disseram: ok, por que não vamos e fazemos não apenas sistemas de mísseis antibalísticos, mas podemos acreditar o que, a propósito, eles estavam errados. Eles acreditavam que os Estados Unidos podem implantar armas hipersônicas reais após 2017, dentro do período de 5 anos. Eles subestimaram a enorme dificuldade que os Estados Unidos enfrentaram. E hoje é 2026 e os Estados Unidos estão longe de implantar qualquer tipo de armas hipersônicas, muito menos armas hipersônicas estratégicas como o Avangard. Mas aqui estamos nós e os russos já possuem defesas contra isso. E adivinha só, este é o fator atenuante, e se por acaso falarmos de uma troca nuclear, Deus nos livre disso, por favor, ok? Mas temos que ser muito, muito específicos que, embora obviamente os Estados Unidos possam causar danos à Rússia, mesmo com um ataque nuclear em grande escala, não vai destruir a Rússia. A Rússia sofrerá danos com um custo humano terrível, mas os Estados Unidos desaparecerão completamente. E é esse o ponto. Este é o seu equilíbrio estratégico, e os russos têm alertado sobre isso, mas esse é o problema. Não se consegue explicar ao Sr. Trump e à sua administração que os Estados Unidos perderam a corrida armamentista de uma forma, quero dizer, a ponto de ser grotesco.
É por isso que os russos riem abertamente e zombam de Trump com sua cúpula dourada, um sistema absolutamente inútil. Eles nem estão no alcance das velocidades e da capacidade de guiar qualquer coisa para interceptar armas estratégicas modernas. Mas cá estamos nós, e nada pôde ser feito a respeito disso, e o Tratado START expirou. No entanto, a Axios, não que eu necessariamente acredite nisso, a Axios informa que, a Rússia e os Estados Unidos ainda de certa forma concordaram com o fato de que irão preservar pelo menos o espírito, e a essência deste tratado. Mas o ponto é, se os Estados Unidos quiserem realmente continuar a tentar fechar esta lacuna, eu tenho notícias, eles não conseguirão fazê-lo. E isto não é propaganda russa, quero dizer, esta é a realidade do paradigma tecnológico atual. E o facto de que também, os russos ainda podem produzir, se for necessário, armas nucleares de classe megaton que eles realmente produzem. Os Estados Unidos não podem mais fazer isso. E há muitas coisas que estão envolvidas nisso, mas novamente, como já afirmei, por enquanto, os Estados Unidos e a Rússia conversam entre si e há definitivamente uma discussão sobre as questões da estabilidade estratégica. E mesmo nas mais recentes estratégias de segurança nacional e de defesa dos Estados Unidos, embora ainda seja agressiva, é a típica americana, aquela de bater no peito e dizer, sim, vamos ter paz através da força. Eles ainda falam sobre isso. Sim, precisamos cooperar com a Rússia. A Rússia diz isso. O Sr. Lavrov, hoje, na sua extensa entrevista à RT, que iremos discutir agora, ele falou de forma absolutamente clara sobre o facto de que, sim, vamos colaborar com os Estados Unidos. Porque esta é a responsabilidade que recai sobre os ombros tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, a de não permitir a extinção da civilização humana. E como resultado temos esta situação e espero que nos Estados Unidos as cabeças mais calmas e competentes prevaleçam. E é isso que temos hoje com a entrevista do senhor. Lavrov, na verdade, concedeu uma entrevista à RT, e esta é uma entrevista bastante extensa. E vocês podem ir e dar uma olhada nela na RT. Eles a publicaram na íntegra. E o que o Sr. Lavrov diz é muito interessante, e uma das coisas de que ele fala hoje, para além de muitas outras coisas que ele discutiu, então ele resume-a na situação geral em que nos encontramos hoje, é que a ideia de derrotar estrategicamente a Rússia é uma ilusão. Foi sempre uma ilusão. E aquelas pessoas que ainda acreditavam, como Kellogg, por exemplo, ou Keanu, ou quem quer que seja, o bando de neocons idiotas de algum instituto, como o Instituto para o Estudo da Guerra, eles, incompetentes militarmente, eles não entendem como lutar contra a Rússia. Nunca entenderam. E eu vou apresentar a vocês as palavras do Sr. Lavrov sobre isso. Mas aqui está. Falando com Rick Sanchez da RT antes do Dia do Diplomata na quarta-feira, Lavrov observou como muitos políticos europeus inicialmente falaram em uníssono, exigindo firmeza, insistindo no apoio inabalável à Ucrânia, no envio contínuo de armas, no financiamento sustentado, tudo para garantir a derrota da Rússia, uma derrota estratégica no campo de batalha. Com o tempo, os líderes europeus perceberam que era tudo uma ilusão, disse ele numa entrevista de grande alcance, orquestrada, de grande alcance. Estrategistas militares ocidentais que orquestraram o conflito na Ucrânia e prepararam os ucranianos para lutar e morrer, avançando os interesses europeus contra a Rússia, estão finalmente reconhecendo que seus planos ruíram. Lá, bem, eles são pessoas incompetentes. Já afirmei isso e está registrado há muito tempo. O Pentágono não tem a menor ideia do que seja uma guerra de verdade, uma guerra continental. É basicamente o seu, como posso dizer, quartel-general, o ponto de controlo da força expedicionária, que é projetada principalmente através de todos os seus manuais de campo para combater exércitos como o do Iraque, que não conseguem atirar direito e não conseguem revidar. E assim Lavrov acrescentou que os governos ocidentais não aprenderam absolutamente nada com a história, citando as tentativas fracassadas de Adolf Hitler e Napoleão de derrotar a Rússia. Absolutamente, eles simplesmente não aprendem. Eles não possuem as ferramentas necessárias, não têm a moralidade, a ética para compreender isso. E ele disse, a Europa tinha mais uma vez falhado com praticamente todo o continente sob as mesmas bandeiras ideológicas.
Só que desta vez, ao contrário de Napoleão e Hitler, ainda não como soldados no campo de batalha, mas como doadores, patrocinadores e fornecedores de armas. Ele disse que esta tentativa havia produzido resultados semelhantes aos fracassos de Napoleão e Hitler, acrescentando que o Ocidente, particularmente a Alemanha, aprende mal a história. A Alemanha não aprende a história. Eles são obcecados com a sua vingança, ou melhor, vingança se assim o quiserem. E os seus políticos, basta arranhar qualquer um deles e você encontrará um oficial da SS ou da Wehrmacht como parente. A Alemanha não aprendeu absolutamente nada, ponto final. Então, mas de qualquer forma, falando sobre este assunto, você mesmo pode perceber que os Estados Unidos foram, de certa forma, omitidos em todas aquelas declarações feitas por Lavrov. E isso é feito de propósito, porque os Estados Unidos e a Rússia têm que viver juntos, um com o outro. Então, mas veja isto, o que Lavrov continua a dizer sobre a Europa. Meu Deus, que interessante. Como você pode ver, Lavrov também, nesta entrevista, falou sobre contatos com alguns líderes europeus. Meu Deus, nós sabemos quem são esses líderes europeus. Lavrov disse que líderes europeus pedem para não divulgar seus contatos com a Rússia. E assim ele diz o que já sabíamos. Eles ligam e pedem para não anunciar essas conversas. Alguns aparecem aqui e contatos subterrâneos, mas nada do que os parceiros europeus nos dizem durante esses contatos fechados e confidenciais é de forma alguma diferente do que eles dizem publicamente. Então eles são uns completos idiotas, como eu já havia afirmado. Eles simplesmente não compreendem no que se meteram. E como se para demonstrar a vocês o que está acontecendo, temos esta poderosa França, sabe? Este país que aterroriza absolutamente a todos com sua poderosa economia e suas poderosas forças armadas. Estou sendo irônico, é claro. Que temos a situação com um dos enviados da França, na verdade, ele acaba se envolvendo na Rússia. Conselheiro de Macron. Isto é do Le Express. É uma tradução automática e eles noticiam. Guerra na Ucrânia, a viagem discreta do conselheiro diplomático de Emmanuel Macron a Moscou. Foi como podem ver, ontem, e a Info Express, Emmanuel Bonn foi à capital russa para negociar diretamente com o Kremlin. A cooperação discreta continua entre a França e a Rússia. Não existe qualquer tipo de cooperação entre a França e a Rússia. Eles estão a mentir. Este sujeito de Bonn foi falar com Ushakov, talvez para organizar uma chamada telefônica entre o senhor Putin e o senhor Macron. O senhor Macron vai ouvir a mesma coisa do senhor Putin. E o que eles não conseguem entender, a França não está em nenhum tipo de modo de cooperação com a Rússia. A França é inimiga existencial da Rússia e do povo russo. E a administração não passa de um bando de garotos assustados que já entenderam que a sua França provavelmente se dissolverá até o ano de 2050. Eles arriscaram tudo, tentando, junto com o Reino Unido e a Alemanha, pôr as mãos, por meio da remoção do regime de Putin, para ter o acesso a isto. Um vasto tesouro de recursos na Rússia e também instalando todo tipo de cretinos que obviamente estão trabalhando em todos os tipos de think tanks ou diretamente para orcs tão incompetentes quanto o MI6. Estou a falar dos dissidentes russos e da oposição liberal que os consultam. Como resultado, eles os consultam de tal forma que se tornam um bando de perdedores. E nós temos que ser muito, muito claros. A França é uma perdedora. Parece que está a tornar-se a perdedora crônica. Eles perdem tudo. Não têm coragem, não têm honra. Eles foram forçados a sair do Sahel com a ajuda, obviamente, da Rússia e, de facto, do Comando África, sob o comando do Sr. Sorokovich e com o apoio da população dos países do Sahel, que os ajudou a expulsá-los de lá. Então, eles querem vingança, querem um império. Não, vocês não vão conseguir. É simples assim. E quando observamos esta situação e começamos a analisar todo o contexto emocional, se assim o desejarem, é histeria no Ocidente e especialmente na Europa. E a Europa pode fingir o que bem entender, mas não é nada. E qualquer pessoa que continue a pensar que de alguma forma, por uma varinha mágica, o senhor Trump vai declarar guerra à Rússia e, de alguma forma, retornar a esta, cooperação transatlântica. Temos, obviamente, como você deve entender, um monte de, neoconservadores como, sim, isto é a Newsweek, é o centro dos neoconservadores.
Bem, porque eles são neocons e são jornalistas que trabalham para o lobby israelense. E como neocons, eles são uns idiotas. Então, eles pegaram para falar que a Rússia acabou de colocar mais um taco no prato do Trump. Taco, sendo que o Trump sempre se acovarda, como você bem sabe. Sem compreender que não importa o que eles falem sobre essa suposta energia, bem, calmaria, se assim quiserem chamar, não há realmente um cessar-fogo, ou de qualquer forma significativa, a Rússia continua a atacar a Ucrânia. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de que o Trump está se acovardando. Os Estados Unidos simplesmente não têm qualquer influência sobre a Rússia. Ponto final. E é exatamente isso. É isso que aqueles cretinos desta Newsweek, eles não conseguem entender. Os Estados Unidos nem sequer estão na mesma liga militarmente. Tecnologicamente estão muito atrasados em comparação com a Rússia. Com uma coisa simples, sobre a qual falarei. E então o problema para Trump é que não houve nenhuma pausa significativa nos combates, pelo menos não do lado russo. Correto. Isso significa que os mísseis de Moscou atingiram não apenas alvos ucranianos, mas também as orgulhosas declarações de Trump de uma pausa humanitária nos combates. Bem, sim, os russos até que pararam por 2 dias de explodir a infraestrutura de energia em Kiev, mas tudo, como você já retomou. E quero dizer, a situação lá é bem ruim. Se você quiser ver algumas coisas realmente bizarras acontecendo em relação ao esgoto em Kiev, por exemplo, vá ao meu blog. Você mesmo verá aqueles vídeos perturbadores e francamente repugnantes, mas eu não os coloquei aqui. E então, é preciso que se entenda. É preciso que se entenda que muitas pessoas perguntam, com frequência, por que você não gosta do Mearsheimer? Não é que eu não gosto do Sr. Mearsheimer. Eu estou sempre a ressaltar este facto de que o juramento hipocrático dos médicos é não prejudicar, não causar dano. O problema é que não se pode aplicar ao chamado cientista político, que não é uma formação ou profissão viável, e ele é cientista político, apesar do facto de que há muito, muito tempo ele se formou em West Point. O problema é que, quando você diz não cause dano, se assim o desejar, é que, você tem que assumir a responsabilidade por aquilo que você fala. E o Sr. Mearsheimer contribuiu dramaticamente para toda esta grande confusão básica que está a acontecer, que está a chegar ao fim na Ucrânia. Porque ele era um ávido apoiador da ideia de que, bem, ao mesmo tempo em que dizia que o Ocidente é cúmplice do que aconteceu na Ucrânia, ele estava dizendo que a Rússia é uma potência em declínio e não vai fazer muita coisa, sabe? Está praticamente se desintegrando e tudo mais, sabe? Ele não sabe absolutamente nada sobre a Rússia, né? Apesar de ter sido amigo do falecido, né? O professor Stephen Cohen. Mas, ele não tem a mínima ideia do que está falando, nem tecnologicamente e, obviamente, em termos da Rússia como nação, da Rússia como povo, da Rússia como economia. Então, mas agora, obviamente, ele precisa mudar de tom. Claro. E até mesmo ele, conversando com o Glenn Disen, afirma que o que eu venho dizendo já há bastante tempo, ele aborda a questão de que, sim, a guerra na Ucrânia está se aproximando do seu fim. A OTAN perdeu. Nós sabemos que a OTAN perdeu. A OTAN perdeu quando basicamente se exibiu em um bando de amadores militarmente, quando eles mataram 200 mil de seus, não apenas ucranianos, mas principalmente bucha de canhão ucraniana durante esta chamada contraofensiva em 2023. Foi quando eu e outros amigos meus falávamos abertamente sobre isso, sim, que a guerra estava perdida, né? Depois disso, houve, todo tipo de convulsões. E os russos continuaram a fazer o que estavam a fazer, tentando convencer o Ocidente Unido a ir para as mesas de negociação. Eles recusaram. Bem, a verdade é que são incompetentes. E agora que tudo está tão claro, o que posso dizer? O que é que esperam deles? Eles não podem voltar e dizer, ok, estamos ferrados, estamos completamente tramados. Nós somos perdedores? Não, eles não vão fazer isso, sabe? Porque, obviamente, os russos não estão interessados em arrumar a Europa. Os europeus podem ir e se matar. Eles provavelmente farão isso em algum momento. Então, enquanto houver uma cortina de ferro, que é necessária especialmente com a Europa, os russos ficarão bem. Portanto, esse é o resultado final. A guerra está perdida e nós sabemos disso. Mas o que é que eu posso dizer? Vamos dar uma olhada basicamente em alguns problemas relacionados a esta guerra perdida. Graças ao meu bom amigo Garland Nix, que me enviou isto.
Ah, este é o Kiev Post. E isto, a propósito, é algo que o Pentágono provavelmente usa no seu planeamento operacional. Ah, então é de ontem. É o Kiev Post. Sim, claro, sim. Olha isto. Apenas pele e osso. Um soldado russo diz que a fome está a devastar as unidades da linha da frente. Uma chamada interceptada revela que soldados russos afirmam não ter comida nem água na frente de batalha e que estão a sofrer uma rápida perda de peso e um colapso na logística. Sim, sim, absolutamente. Então, acreditem em mim, há muitas pessoas, de facto, nos Estados Unidos e até mesmo na CIA, que acreditam nesta porcaria. Ah, Cy Hersh certamente acredita nisso. Quer dizer, ou são uns idiotas, ou são realmente... Bem, eles não possuem honra. Eles não conseguem chegar a conclusões morais que digam: meu Deus, o que foi que fizemos? Vocês mataram mais de 2 milhões desses ucranianos. Foi isso que vocês fizeram. E nem sequer entendem o que fizeram, porque a maioria de vocês são criminosos de guerra. E então, se formos hoje à linha de frente e virmos basicamente o que está acontecendo, vamos ver o nosso balanço diário. Como devem esperar, são as perdas de hoje das Forças Armadas da Ucrânia. Ah, sim, eles continuam a lançar o que tiverem, os drones que têm, contra civis russos, mas é isso que eles fazem. É nisso que a OTAN é boa. Eles são bons em matar civis e cometer atrocidades. Uma luta de verdade, eles não sabem como lutar. Então, mais um HIMARS foi completamente destruído pelos russos. E a outro... eu nem sequer sei qual tipo de complexo de defesa aérea que foi destruído, ou poderia ser tanto um S-300 PPS quanto possivelmente um dos Patriots que ainda restam, ou qualquer outra porcaria europeia que eles fornecem à Ucrânia. E então o pessoal militar morto, como podem ver vocês mesmos, são 1.305. É algo bem padrão, na verdade, de contagem. E aqui, o que eu quero realmente enfatizar hoje, e é por isso que eu basicamente comecei a fazer este vídeo. E quando falamos desses sistemas, como funciona, tudo está interligado, tudo opera como um sistema. Combate-se isso. Muitas pessoas não compreendem que as Forças Armadas combatem como um sistema, e é impossível explicar-lhes isso. Não se luta separadamente como forças aéreas, ou defesa aérea, ou forças terrestres, ou forças navais. Não se consegue explicar isso a todos esses, por assim dizer, especialistas ou peritos militares. E eu gostaria de enfatizar que quando falamos sobre a situação na frente e a operação militar especial, e estamos a falar da incompetência do Pentágono, da incompetência dos planeadores como Donoghue ou Hager, ou do grupo de Wiesbaden, ou para nem sequer mencionar aqueles palhaços do exército britânico que assassinaram 80 mil dos seus próprios soldados na região de Kursk. Temos de ter em mente que existe os SIs falam sobre isso constantemente. Há este stress, por assim dizer, e sobre as forças aéreas e as aeronaves nos Estados Unidos. E parte disso é justificada. Os Estados Unidos são o berço, por assim dizer, do voo. A aviação comercial americana ainda é excelente. Eu amo, por exemplo, meus 777 e 747. Infelizmente, não os fabricam mais. Então, e sim, os Estados Unidos produzem ótimos caças, não se engane. Ótimos aviões de combate. E posso dizer-vos que um dos mais sexy, o F-16, era, sabe, o que havia de mais avançado quando surgiu. O F-15 é um bom caça, de forma geral, então, mas eles estão se tornando obsoletos. E aqui temos os profissionais russos. Os russos, não apenas acadêmicos, mas também militares, eles são doutores. Eles estão, não sabemos onde eles estão. Do Estado-Maior, eu suponho. E aqui temos Voinaya Missia, um dos últimos números da AHA, de janeiro. Olha o que eles, pausa, escrevem aqui. Eles escrevem sobre como você mesmo pode ver, o resumo. O artigo explora aspectos estratégicos do emprego de mísseis ar-ar de longo alcance por caças da Força Aérea para neutralizar aeronaves inimigas durante as operações militares em curso na Ucrânia. E o artigo é de 3 doutores. Chamadas as táticas de emprego da aviação, pausa dos mísseis guiados, pausa dos mísseis ar-ar de longo alcance, pausa durante a operação militar especial.
É um artigo verdadeiramente impressionante em muitos aspectos, que basicamente explica a verdadeira natureza do combate aéreo moderno e atual. E posso garantir-vos, a Força Aérea dos Estados Unidos não tem a mínima ideia sobre isso. E mesmo eles, quando tentaram influenciar isso, essa é uma história completamente diferente. Mas olhem para isto. Então, quando eles dizem isso, Quando eles falam sobre comparação, por exemplo, da versão padrão, que todas elas foram a interrupção do funcionamento da aeronave de combate das Forças Armadas da Ucrânia, comparam Su-27 e MiG-29, e comparando-os com o Su-35C e o MiG-31BM, ambos os quais são capazes de transportar o míssil de longo alcance R-37, cujo alcance máximo é de 400 km, mas o alcance efetivo é de cerca de 300 km. E então eles falam sobre o fato de que não se pode usar táticas duais, não se pode colocar avião contra avião. É preciso ver isso como um sistema. E eles falam sobre isso. Por exemplo, a vantagem óbvia, da aeronave russa e aqueles mísseis RR, basicamente incríveis, poderiam ter garantido a vitória apenas durante a situação de duelo e durante a ausência de ajuda externa. Bem, em combate real, eles haveram não de acordo com as regras do código de duelo. Simples assim. Você luta como um sistema. E então eles falam sobre o arsenal dos meios táticos do combate ar-ar nas distâncias de médio e curto alcance, que foram usados nas guerras locais, basicamente. É uma pedrada contra a Força Aérea dos Estados Unidos e todas aquelas forças da OTAN. E assim, eles se referem a essas expressões locais de um período relativamente recente e afirmam que esta experiência, todos esses métodos, não encontram aplicação durante a operação militar especial. Em outras palavras, tudo o que as forças aéreas da OTAN, incluindo a Força Aérea dos Estados Unidos, conhecem sobre combate aéreo é absolutamente inaplicável. E eles explicam que os Estados Unidos, obviamente, tentaram ajudar as forças aéreas ucranianas, e não vou descrever-vos o que é a manobra da cobra, como eles precisam quebrar a distância, e como, por exemplo, os dispositivos de busca ativa do R-37 têm dificuldade de Bem, eles ainda conseguem fazer isso, mas torna-se mais complicado para o hemisfério traseiro conseguir travar o alvo. O alcance, basicamente, encurta-se consideravelmente, ao contrário do hemisfério frontal da aeronave de combate. Mas o ponto é que, mesmo que os Estados Unidos, e de fato o faz, mesmo hoje, fornece às Forças Armadas e Forças Aéreas da Ucrânia 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cada minuto, eles têm a situação real no campo de batalha, porque, sabe, os Estados Unidos não estão oficialmente em guerra com a Rússia. Bem, é basicamente isso que eles fazem. Eles sempre gostam de se esconder atrás de outras pessoas. Mas o ponto é que eles fornecem basicamente atualizações constantes para as forças aéreas ucranianas enquanto ainda estavam voando. Mas adivinha só, até este artigo explica que mesmo com o apoio, eles conseguiram estabilizar a situação talvez por um tempo muito curto. Depois disso, e eles explicaram que não podem dar basicamente a descrição dos métodos táticos que usam, porque é obviamente altamente classificado, não ajudou. E sabemos, ao olharmos para o que aconteceu com, basicamente, tanto as forças aéreas, ou com as forças aéreas da Ucrânia, ou com todas aquelas aeronaves, incluindo os F-16 e tudo mais, e o que aconteceu com a defesa aérea, esta é a questão que é simplesmente fora do alcance e do controle das forças aéreas da OTAN. Eles não compreendem como isso funciona. No entanto, na realidade, se você ler este artigo, eles abordam a completa interoperabilidade, por assim dizer, e a inter-relação entre a defesa aérea russa e a Força Aérea Russa. É por essa razão que eles estão unificados no VKS, as Forças Aeroespaciais, um verdadeiro sistema de sistemas. E, como resultado, como eles corretamente afirmaram, tudo o que sabem sobre combate aéreo de todos esses conflitos locais é absolutamente inútil. No combate real, essa é uma história completamente diferente.
E o que mais posso dizer? Bem, isto é o que eu queria partilhar convosco hoje. E como sempre, no final, aqueles que gostam do que faço, por favor, subscrevam o meu canal. E aqueles que podem, por favor, apoiem-me no Patreon ou comprem-me um café. E isso me permitirá continuar neste projeto. Então que você tenha um excelente resto do seu dia. A gente se fala mais tarde. Até logo.